Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo a mais uma live do Arato Online, mais um Fala aí, doutor. E hoje, gente, a gente vai falar de saúde da mulher. E para isso a gente vai falar de alguns tumores mamários, vamos falar de mamografia, vamos falar de doenças que atingem vocês mulheres. Então, qualquer dúvida que você tiver, já pode nos comunicar, já pode perguntar aí. Olha, os comentários estão abertos para vocês. Por isso, nossa convidada de hoje é a doutora Michele Rego. Ela que é mastologista, trabalha, gente, para a doutora Ana Paola. Vocês já viram ela aqui no Facebook do Arato Online. Doutora, muito bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E olha, gente, meu primeiro questionamento para a doutora é: existem diversos tipos de exame, né, doutora, aí, para prevenir o câncer de mama? Prevenir e diagnosticar. Quais são, doutora, esses exames? Bom, sem dúvida que o principal exame que a gente tem é a mamografia, né? A mamografia é o exame de eleição porque, comprovadamente, né, é um exame que ele é capaz de reduzir a mortalidade do câncer de mama. Então, principalmente em mulheres a partir de 40 anos, é importante a realização desse exame uma vez ao ano. E, além da mamografia, a gente dispõe de outros exames diagnósticos também muito importantes. No caso, a ultrassonografia, principalmente em pacientes jovens, né, a ressonância de mama e as biópsias, né, que, no caso, quando a gente encontra alguma alteração na mamografia, na ultrassonografia, na ressonância, a gente acaba optando por fazer algumas biópsias, como a punção aspirativa com agulha fina, aí a core biopsy, que é uma biópsia de fragmento, que a gente também pode estar fazendo nessas patologias. E qualquer dúvida que você tiver sobre esse tema, pode perguntar. Já estou vendo muita gente comentando aqui. Pergunta aí, que a doutora Michele vai responder para você. Doutora, outro questionamento é o seguinte: existe câncer em pessoas jovens? Sim, hoje em dia a gente tem visto cada vez mais pacientes jovens com câncer de mama. Então, a gente tem lá na clínica pacientes, às vezes, de 28 anos, de 25 anos. Existem relatos na literatura de pacientes de até 18 anos. Não é a regra. Geralmente, esses pacientes muito jovens possuem os tumores hereditários, que são tumores que já não são tão comuns assim. Mas existem pacientes jovens, sem dúvida, principalmente aquelas pacientes que têm uma história familiar muito forte de câncer de mama. Mãe, irmã, avós, essas pacientes têm mais chance, mais probabilidade de ter tumores numa idade mais jovem. E aí, essas pessoas que têm hereditariamente câncer, elas devem procurar a mastologista mais cedo para fazer esses exames? Sem dúvida, a recomendação é que se procure um mastologista 10 anos antes do parente mais jovem acometido. Então, por exemplo, se a minha mãe teve câncer de mama aos 35 anos, já desde os 25 anos eu tenho que estar procurando um mastologista para estar fazendo esse segmento muito de perto. Então você que está aí, tem algum caso de câncer de mama na família, já deve procurar o médico. E a dica que a gente dá para você, claro, é a clínica da doutora Ana Paola. Daqui a pouco o Eduardo vai botar aí para vocês o telefone, tudo direitinho. Que a doutora Michele trabalha já há 16 anos, né, doutora? A senhora... Sim, 16 anos. Existem duas unidades aqui em Salvador, bem pertinho, uma no Canela, outra na Garibaldi. A senhora atende nas duas unidades? Canela e Garibaldi. Nas duas unidades. Isso. É sempre, quando eu entrevisto o médico, olha lá os números, daqui a pouco eu faço a pergunta, doutora. Se você já quer marcar, o número é o 3237 2633 e tem também o WhatsApp, que é o 99302 7939. Lembrando que esse número no WhatsApp é para marcar a consulta. E também, gente, lá na clínica da doutora Ana, tem uma coisa que eu acho bem legal, que é o exame das mulheres. A mulher fica o dia todo lá na clínica para a realização dos exames delas. Doutora, a senhora pode explicar melhor do que eu. Claro, claro que sim. A gente trabalha com check-up da mulher, que é o que? A gente tem check-up as pacientes menores de 39 anos e as pacientes de mais de 40 anos. Então, no mesmo turno, a paciente vai passar pelas grandes especialidades da clínica, que é a mastologia, ginecologia, endocrinologia, e fazer os exames de rotina. No caso das pacientes mais de 40 anos, a mamografia, as ultrassonografias transvaginal, mamária, tireoide e abdominal. E, se necessário, no caso de alguma patologia, vai ser encaminhada para o especialista. A grande vantagem, né, da clínica, principalmente nos dias de hoje, é que a paciente consegue otimizar isso num único turno. Então, assim, por exemplo, a paciente
que tem um diagnóstico de um nódulo na mama, ela fica extremamente ansiosa. Então, a gente consegue já num turno só, ela fez a mamografia, detectou alguma alteração, ela já passa para ser avaliada pelo mastologista, fazer a ultrassonografia. E se ela tiver um nódulo, a gente já realiza a punção para diagnóstico no mesmo momento. Então, isso para a paciente é muito bom em termos de ansiedade, porque a paciente quer o diagnóstico quanto antes. Então, se a gente, no mesmo turno, já consegue adiantar isso e fazer a biópsia no mesmo momento que foi feito o diagnóstico, principalmente em casos de tumores malignos, que a gente sabe que a gente corre contra o tempo, isso é super importante. Então, assim, e a gente pede brevidade no resultado dessa biópsia. Às vezes, em uma semana, a paciente já está com todos os exames, o diagnóstico, tudo concluído. Que em outros serviços, às vezes a paciente faz a mamografia num dia, faz a ultrassom no outro dia, depois ela leva esse resultado no outro dia para o médico, e então ele vai pedir uma biópsia que será agendada para um outro dia, que muitas vezes não é feita nem pelo mesmo profissional. Lá a gente tem o cuidado de realizar esses exames com o mesmo profissional. Então, eu acompanho aquela paciente do início até o fim, inclusive na cirurgia. A senhora falou aí de uma coisa bem importante, eu quero lembrar para vocês, existe uma diferença entre o tumor benigno e o maligno. Doutora, explica pra gente aí que pode ter tumor do bem, tumor legal, digamos assim. Isso. Existem patologias na mama, que são os fibroadenomas, os cistos, que são nódulos benignos da mama. A mama, ela tem nódulos malignos e benignos. Obviamente que a nossa maior preocupação são com os nódulos malignos. Mas para a gente chegar a essa conclusão, se um nódulo é benigno ou maligno, eu preciso investigar. Como é que eu investigo? Através de uma punção, né? Que a punção a gente colhe células de dentro do nódulo, a gente usa aquela mesma agulhinha de tirar sangue no laboratório, então não é nada do outro mundo, é o desconforto de você tomar uma vacina, tomar uma injeção intramuscular, só que no lugar de injetar a medicação, a gente vai aspirar células desse nódulo para o patologista avaliar, né? Que tipo de células são essas. No caso de uma punção vir com células suspeitas ou células malignas, a gente prossegue na investigação e aí parte para exames mais avançados que a gente também faz na clínica, que é, no caso, a core biopsy, que a gente tira um pedacinho de dentro do nódulo para poder ter um diagnóstico mais aprofundado, mais detalhado. Eu quero tirar o exemplo aqui da Dea Lima. Ela está nos assistindo, doutora, de Ogaki, no Japão. Lembrando que a linguagem médica, ela serve para o mundo todo, né, doutora? Ou seja, se a pessoa fizer um raio-x aqui no Brasil e o médico japonês olhar, ele vai conseguir detectar se esse exame tem ou não algum tipo de câncer? Sim, sem dúvida. A mamografia é um dos poucos exames que a gente tem uma linguagem universal. Então, em qualquer lugar que eu for, eu vou laudar a mamografia da mesma forma, que a gente considera como a classificação BIRADS. Então, mesmo no Japão, essa paciente, ela vai receber uma categoria na mamografia dela, que vai de 0 até 6. Então, se o médico lá no Japão receber um BIRADS 4 ou 5, que são as categorias suspeitas para câncer de mama, ele vai saber que aquela paciente precisa ou de uma biópsia, ou de uma cirurgia, ou de uma reavaliação mais acurada dessa mama. Isso independente do país onde ela esteja. Isso serve, por exemplo, para aqui no Brasil, o médico da família, que é um médico generalista, ele recebe uma mamografia que tem uma categoria 5. Ele sabe que ele tem que encaminhar aquela paciente urgentemente para o mastologista, porque ela tem uma alteração na mamografia que a gente considera altamente suspeita para câncer de mama. Linguagem universal, viu a ideia. Você que está nos assistindo de Ogaki, não sei se assim se fala, você pode me corrigir aí, no Japão. A Ivanilda Cardoso, doutora, pergunta, a pessoa descobre um tumor na mama e está grávida. É perigoso? Então, Ivanilda, hoje em dia, independente de estar gestante ou não, a gente tem métodos que a gente pode seguramente fazer um diagnóstico dessa paciente. Como, por exemplo, a punção, que é um exame que a gente não usa nem anestésico, nada, para a gente saber que tipo de célula forma esse nódulo, e a core biopsy também, que a gente tira um pedacinho desse nódulo. Isso, de forma alguma, vai prejudicar o bebê. E a gente tem a oportunidade de, mesmo durante a gestação, estar diagnosticando esses tumores. Porque uma das coisas que a gente vê nas pacientes grávidas, geralmente são tumores maiores. Por quê? Porque tem aquela cultura de que
não se investigava antigamente as mamas, o paciente grávida esperava ter o filho, tá? Hoje não é assim. A qualquer momento da gravidez, a gente pode tranquilamente realizar. Não pode fazer mamografia. Por quê? Porque a mamografia é um raio-x e a paciente gestante ela não pode ser submetida à radiação. Mas todos os outros exames você pode fazer sem problema nenhum para o bebê. E por falar em gravidez, doutora, a gente estava conversando ali antes de entrar no ar, e a informação que a senhora me passou e eu achei bem interessante, eu quero reforçar isso no ar, é que mulheres que não tiveram filhos, elas podem ter, são sujeitas a ter mais câncer de mama. É isso mesmo? É um dos fatores. O câncer de mama, na verdade, porque as pessoas ficam muito focadas na história familiar. Mas o câncer de mama, só 15% são genéticos. A maioria é multifatorial. O que quer dizer isso? Vários fatores podem contribuir para o câncer de mama. Então, alguns fatores, como, por exemplo, a quantidade de filhos, aquela mulher que não teve filhos, ou não amamentou, isso pode contribuir para aumentar o risco dela. Outras situações que a gente nem associa muitas vezes ao câncer de mama, mas pacientes obesas, pacientes sedentárias, pacientes que abusam do álcool, do cigarro, podem ter um risco aumentado para o câncer de mama. Porque hoje em dia a gente sabe que o câncer, de uma forma geral, é uma doença multifatorial. Então, não existe um fator isolado. Não é porque eu não tenho na família nenhum parente com câncer que eu estou livre da doença, de forma nenhuma. A mamografia é o primeiro exame, é o preventivo, né, a gente pode dizer. Depois que descobre alguma situação na mamografia, são feitos outros exames, que a senhora acabou de falar. Se a pessoa descobre um pequeno tumor na mamografia, qual é o próximo passo para essa mulher retirar o nódulo, se ele for, seja ele pequeno ou um pouquinho maior? Quais são os próximos passos, as próximas etapas? Então, hoje em dia, a gente nunca indica uma cirurgia sem um diagnóstico. Antigamente, a gente não tinha esses recursos diagnósticos. Então, acabava que qualquer alteração era operada. Hoje, a gente realiza biópsias prévias, até porque, em muitas situações de câncer de mama, a gente acaba invertendo essa logística. A gente, primeiro, muitas vezes, faz o tratamento sistêmico com a quimioterapia ou a imunoterapia, existem várias drogas novas nessa área, e depois faz a cirurgia. Não obrigatoriamente eu preciso primeiro fazer a cirurgia para depois fazer o tratamento sistêmico. Então, inicialmente, se eu vi uma alteração na mamografia, o que eu preciso fazer? Uma ultrassonografia para ver se essa imagem é vista na ultrassom, porque a biópsia por ultrassom é muito mais simples. Então, se eu localizo essa imagem na ultrassom, eu faço a biópsia por ultrassom. Se não localizo, eu realizo a biópsia pela própria mamografia. Obviamente, tudo deve ser acompanhado por um mastologista, né, doutora? Sem dúvida, essa indicação de biópsia, de cirurgia ou de acompanhamento clínico, que eu posso ficar acompanhando essa paciente de 6 meses, isso é indicação do mastologista. O exame preventivo, que em alguns locais do Brasil chama Papa Nicolau, se chama Papa Nicolau, é importante também na prevenção até do próprio câncer de mama ou para vocês, mastologistas? Com certeza, porque a mulher, a gente tem que olhar a mulher como um todo. Então, obrigatoriamente, a paciente tem uma patologia mamária, é importante que ela esteja com a avaliação ginecológica dela em dia, para ela avaliar o colo do útero, avaliar ovários, endométrio. A gente sabe que existe uma associação entre câncer de mama, câncer de endométrio e ovário. Então, o ginecologista tem que estar trabalhando em conjunto com o mastologista. É importante, principalmente hoje, a gente vê casos de câncer de mama em pacientes muito jovens. Então, aquela paciente, durante o tratamento, ela não pode engravidar. Então, enquanto mastologista, a primeira coisa que eu vou fazer, volte no seu ginecologista urgente, porque vocês vão ter que escolher um método não hormonal para que, durante o tratamento, você não engravide de forma nenhuma. Porque isso dá um transtorno enorme. A paciente acaba de receber um diagnóstico de câncer de mama e engravida. Então, não pode, nesse período do tratamento, engravidar. É bem complicado. O tratamento é bem cuidadoso, né, doutora? E se engravidar, acredito, a senhora acabou de confirmar, que pode atrapalhar no processo. A Sandrinha Mendes está perguntando, todos os tumores podem considerar um câncer de mama? Ela cita glândulas da mama, quais os riscos? Eu fiquei meio na dúvida, Sandrinha. Sim. Por favor, Entendi. doutora, já entendeu? Então, existem tumores na mama benignos e malignos. A mama, um tumor benigno, que ele não vira maligno. Então, por isso que a punção é importante. Você tem um nódulo na mama. Eu biopsiei,
e aquela punção lá mostrou que é um nódulo benigno, eu posso tranquilamente ficar acompanhando você de 6 em 6 meses com ultrassom. Não é todo nódulo que existe na mama que eu preciso operar, senão 70% das mulheres estariam operadas. Mas se a biópsia me mostrou que aquele é um cisto simples, que com a punção eu consigo, inclusive, aspirar e retirar, não há indicação nem perigo nenhum de malignidade. E por falar nisso, mais uma pergunta aqui. Obrigado você que está mandando as perguntas. Podem continuar mandando. E você que quer assistir, está chegando agora, esse programa fica gravado aí no Araton Online. Mais uma pergunta, doutora. Pode descobrir um tumor e tratar ele sem fazer a mamografia? Porque a gente sabe que às vezes tem o toque mesmo, a mulher faz o toque. Mas a pergunta é a seguinte, pode descobrir o tumor sem fazer a mamografia? Pode, não é o ideal. Porque quando a gente vê a imagem na mamografia e essa imagem ainda não é vista no exame físico do mastologista, significa que é um nódulo muito pequeno. E sendo um nódulo muito pequeno, eu tenho uma grande chance de cura. Quando eu já visualizo esse nódulo no exame físico, é porque já é um nódulo maior. Ou quando a própria paciente já chega referindo, doutora, estou sentindo um caroço na mama. Já é um nódulo grande para ser visto pela própria paciente. Não é o que a gente quer. A gente quer imagens, nódulos muito pequenos, que com a cirurgia e com o tratamento complementar eu tenha 100% de cura. 100% de cura. Todos os casos, doutor, obviamente, que diagnosticados no início, vamos dizer aí, tem 90% de cura, porque na medicina, acho que nada é 100%, mas o câncer de mama diagnosticado no início tem aí uma grande chance de cura. A gente tem, inclusive, alguns tumores que a gente vê na mamografia, que são os carcinomas in situ. In situ quer dizer que ele está dentro da célula. Ele vê na mamografia através de microcalcificações. E se a gente resseca completamente isso, né, e depois, dependendo do caso, irradia essa mama, a gente trabalha com 100% de cura. Porque o tumor ele não saiu de dentro da célula ainda, então ele não atingiu nenhum outro órgão. Em todos os casos, precisa fazer a cirurgia? Sim, a cirurgia ainda é obrigatória para todos os tumores. Mesmo que ele seja muito pequeno, tem que ir para a mesa da cirurgia e fazer a cirurgia acompanhado do cirurgião e da mastologista? A própria mastologista já faz a parte cirúrgica. Ah, é? Isso. Ela é responsável pela parte cirúrgica do tumor. Agora, depois da cirurgia, ela encaminha a paciente para o oncologista e para o radioterapeuta. Vamos citar um exemplo aqui, doutora. Digamos que uma pessoa descobriu agora um exame, descobriu hoje um câncer de mama no estágio inicial. Em quanto tempo ela deve aí fazer a cirurgia? Demora muito essa cirurgia? Não, ou é na mesma hora que ela deve fazer essa cirurgia, a gente pede alguns exames que a gente chama pré-operatórios, né? Que para ter uma noção do estado clínico dessa paciente, principalmente muitas vezes uma paciente idosa, né? Então a gente tem que ver como é que está essa pressão, como é que está esse coração, como é que está esse açúcar. Se ela estiver bem, a gente pede alguns exames só para ter uma noção clínica, né? Eletrocardiograma, um raio-x do tórax, uma ultrassonografia do abdômen total, são exames que a gente pede para ter uma noção de como a paciente está. Se ela estiver bem, a gente já imediatamente encaminha em uma semana, no máximo 2 semanas, o paciente está realizando já o procedimento cirúrgico. Precisa de anestesia no dia da cirurgia? Sim, anestesia para cirurgia de mama, como a mama a gente não tem muito, é um órgão muito sensível, geralmente a gente faz anestesia geral. Anestesia geral, então você aí que só faz exame há 2 em 2 anos, é bom procurar o médico. Qual é o indicado, doutora, a pessoa procurar o médico, mesmo que ela não tenha nada, a mulher procurar o médico? Anualmente, uma vez ao ano, isso. Então, todo ano. Uma vez ao ano, porque entre um ano e outro, porque a gente considera um ano a mamografia, às vezes tem paciente muito estressado, doutora, mas eu não posso fazer uma mamografia de 6 meses. Não, a mamografia é um exame que ele tem radiação. Então, esse intervalo de um ano é um intervalo que a gente considera seguro para a realização, por conta da radiação, e que vai diagnosticar 98% dos tumores. A gente pode perder, que a gente chama de carcinoma de intervalo, mas é uma percentagem mínima de 2% dos nódulos. A maioria, respeitando esse intervalo de um ano, a gente consegue diagnosticar. E o pós-operatório, doutora Michele, como depois que a mulher passa pelo procedimento? Quais são os próximos passos depois que ela já fez a cirurgia para retirar aí o tumor? Depende da extensão da cirurgia. Porque tem cirurgias que a gente retira só o nódulo, que é uma coisa extremamente simples, né? Em uma semana a mulher está voltando à sua rotina. E tem cirurgias maiores que a gente precisa retirar as 2 glândulas mamárias com a colocação de implantes de silicone, que obviamente é uma cirurgia de grande porte.
Então, às vezes, a paciente leva 30, 40 dias para poder estar retomando sua rotina. Então, o leque de cirurgias é muito grande. Vai depender também se a paciente tirou ou não os linfonodos da axila, que a gente sempre estuda no intraoperatório, né, do câncer de mama. Se ela não tirou, é uma cirurgia mais tranquila. Se ela tirou, ela já tem uma recuperação mais demorada. Então, depende do tipo de cirurgia que é feito. A gente, antes de entrar na doutora, já conversava aqui que a paciente, né, que descobre aí o câncer de mama, atinge toda a família. A senhora disse aí que atende alguns casos aí que o marido, os filhos vão para o consultório. E a Evanilda Cardoso comenta aqui, pede para a senhora dar uma mensagem de apoio às mulheres, porque esse problema realmente afeta toda a família, né, doutora? É coincidência aí, Evanilda, a gente estava falando justamente isso aqui antes de entrar no ar. Então, doutora, é normal a família toda ser atingida por esse problema quando a mulher é diagnosticada? Com certeza. O marido, né, porque sem dúvida que a mama, né, tanto para o casal é um órgão muito importante, né? E, às vezes, a mulher tem filha, e ela já começa, meu Deus, minha mãe tem câncer de mama, então eu vou ter câncer de mama. Então, é importante, na verdade, um esclarecimento conjunto. E a mulher está muito fragilizada nesse momento. Então, é importante também ela ter o apoio da família, ela se sentir acolhida, né? Porque a primeira coisa que vai passar pela cabeça dela é que ela vai ficar mutilada. Então, é importante que o marido esteja muito presente nesse momento, os filhos estejam muito presentes, que a paciente se sinta, né, segura, inclusive no ambiente familiar. E a dica que eu dou para você que está aí assistindo a nossa live ou vai assistir ainda por meio do Facebook que fica gravado aí no Oraton Online, vai estar passando pela sua cabeça, eu preciso procurar um médico. Então, minha dica é, procure lá a clínica da doutora Ana Paola, que a doutora Michele atende. Eu vou pedir para Eduardo colocar aí para vocês o nome das médicas que atendem lá na unidade. Olha lá, doutora Adriana, doutora Ana Paola, doutora Tosta, doutora Marinalva, Michele Rego, que a gente está conversando conosco aqui hoje, doutora Natália, doutora Patrícia Brasileiro, tem duas Patrícias, doutora Paula Borella e doutora Thaís Cerqueira, todas elas colegas aqui da doutora Michele, que está conversando com a gente aqui hoje, e elas atendem em 2 unidades, estão divididas em 2 unidades. Lembrando que aí são apenas as mastologistas. E aí eu vou pedir para a doutora Michele falar, eu tenho certeza que ela sabe de cabeça quais são as outras especialidades que tem lá na clínica. Claro, a gente tem também as endocrinologistas, né? O carro-chefe da clínica é mastologia porque foi onde tudo começou, né? Mas a gente tem ginecologistas, uma equipe grande de ginecologistas, endocrinologistas, nutricionistas, angiologistas, proctologistas, urologista, lembrando que são todas mulheres, que às vezes a paciente, eu vou no proctologista, eu vou no urologista, eu não quero ir num urologista, num proctologista homem. É justamente ela isso que eu ia fica reforçar, mais né? acolhida, né? Muitas vezes, por exemplo, a paciente tem um tumor de mama, ela não se sente à vontade de ir para um cirurgião homem, acha que a mulher vai entender melhor, né? Vai se colocar mais no lugar dela, né? Por ser uma cirurgia que mexe muito com o feminino, a mama é muito importante para a mulher, é uma coisa que mobiliza muito emocionalmente a mulher, ela se sente mais acolhida, digamos assim, por uma equipe feminina, né? Mas a clínica dispõe de todas essas especialidades. E o exame também, os exames, por exemplo, da mamografia é feito lá também nas unidades? O exame da mamografia é realizado tanto no Canela como na Garibaldi, todos os dias. E o laudo é o resultado, isso é um diferencial também que a gente tem, que o laudo dos exames são entregues na mesma hora, que às vezes a paciente faz uma mamografia, aí 5 dias depois a clínica liga, a doutora quer complementar o exame. Aí a paciente volta para a clínica, para a unidade que foi pedido, aí complementar, isso já gera ansiedade. Se ela pediu para complementar é porque minha mamografia deu alguma coisa. E às vezes não é, só uma dúvida que a gente tem. E como a gente trabalha com esse laudo já na hora, então se eu quero complementar, a paciente já está na clínica, ela não precisa vir outro dia, nem passar por essa ansiedade, meu Deus, deu alguma coisa que a médica pediu para eu voltar. Não, às vezes a gente quer uma incidência, ou a gente acha que o exame não pegou uma área que a gente queria ver melhor, repete ali, já na mesma hora, você já avalia aquela paciente, ela já sai tranquila com o resultado dela da clínica. Isso muda muito. Para o paciente, para a mulher, isso é muito importante. É diferencial, né? Para você que está me perguntando aqui, também está perguntando no Facebook, se aceita algum plano de saúde, eu vou pedir para o Eduardo
colocar aí a lista dos planos de saúde que são aceitos lá na clínica da doutora Ana Paula. Tem aí uma lista aí de quase 20 convênios, a Ambep, a Petrobras, por exemplo. E tem uma unidade, eu não vou lembrar qual delas duas, o Canela atende somente o Planserve, né, doutora Michele está me lembrando aqui, aí tem Saúde Caixa, certo? Enfim, se você quiser ver essa lista completa, essa live, claro, fica gravada, daqui a pouco você vê e liga lá no telefone para você agendar a sua visita. Coloca aí, Eduardo, por favor, na tela o telefone 3237 2633 e tem também o WhatsApp, que é o 99302 7939. Nosso programa está encerrando por aqui, mais um Fala aí, Doutor de hoje. E eu vou pedir para a doutora Michele reforçar a importância de você, mulher, fazer o seu exame preventivo. Então, a gente sabe que a vida da gente é muito corrida, que a gente tem marido, tem filhos, né? Tem trabalho, tem tudo para administrar. Então, assim, eu tiro por mim. Para mim, é muito mais simples fazer dessa forma. Eu prefiro agendar tudo em um dia só, porque aí eu não crio nem a desculpa de não fazer o exame. Então, assim, a gente trabalha justamente, como é uma clínica de mulher para mulher, a gente trabalha já pensando nessa facilidade. Então, quanto mais a paciente conseguir resolver num único turno a vida dela e receber já os resultados, para o paciente é melhor. Então, para mim, eu acho bem mais prático fazer dessa forma, porque a gente sabe que cada dia ir num lugar fazer um exame, chega na metade a gente já desistiu. Já não faz mais, já deixa para depois. Então, a gente fazendo tudo num dia só, né? Escolhe um mês, tipo, todo mês de maio, todo mês do aniversário, eu vou realizar todos os exames. É uma forma até de não esquecer. Então, naquele ano, naquele mês, você vai estar fazendo aqueles exames. E a gente também avisa, a gente procura avisar o paciente, sua mamografia venceu, a senhora não gostaria de vir realizar? Porque, às vezes, é tanta coisa que a paciente se passa. Então, a gente tem o cuidado de estar lembrando a paciente que os exames dela estão vencidos. Isso é super importante. Valeu, doutora. Obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Esse foi mais um Fala aí, doutor. Um abraço e até o próximo encontro.